Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje o Quarentenados completa um mês no ar. Olha só como o tempo voa. Mas na verdade eu percebi que o tempo passa mais depressa quanto mais velho nós somos, porque a sensação de finitude se coloca mais em perspectiva. Mas isso é papo para outro episódio. Muito temos falado aqui no podcast sobre o tempo, a natureza e da importância de poder estar vivo nessa parada brutal que o mundo precisou fazer para sairmos da rodinha do hamster, sabe? E olharmos tudo sob uma perspectiva que revisita nossos sentimentos mais profundos e o porquê das coisas estarem caminhando assim na nossa vida. Por que será que tudo tem sido dessa maneira na nossa caminhada? E o principal, estamos onde deveríamos estar? Com uma visão mais pragmática, talvez você me diga que sim, tudo é como deve ser, nem mais nem menos. Mas se o teu caso é de lançar uma mirada mais holística sobre a vida, é bem possível querer e poder mudar a direção, se movimentar, fazer alguma grande coisa por você. Conseguir refazer essa rota através dos seus quereres mais genuínos que brotam aí dentro da tua alma. Eu acredito que parte de tomar uma decisão intuitiva. E nesse momento presente eu lembrei de alguém que inspira mudanças de rotas e resolvi ligar para o Rodrigo Borges, fundador do Folga na Direção. Nós falamos sobre muita coisa, sobre a vida, a morte, a dificuldade que as pessoas têm de colocar seus projetos em ação, sobre paternidade e sobre o amor que ele está transbordando por esses 40 e poucos dias de vida da sua primeira filha, a Malu. Rodrigo Borges, muito bom falar com você, meu amigo. Eu quero primeiro dizer que eu estou com muitas saudades e dizer que sempre quando a gente se encontra é muito, muito legal. E às vezes a gente, pela distância aí, pelos compromissos da vida, a gente não tem se visto, mas eu acho que a gente tem se visitado aí nos sonhos, às vezes, visitado de alguma maneira, porque toda vez que eu converso com você, parece que foi ontem mesmo que a gente estava tomando um café ali na Paulista. Você sente isso? Sinto a mesma coisa. Primeiro que brota um sorriso espontâneo, assim, é como se uma caixinha que estava guardada, assim, as lembranças das nossas experiências juntos, é como se ela se abrisse imediatamente e ficasse disponível, assim. Então, parece que é muito bonito, assim, parece que exala tudo que a gente já conquistou, construiu e os momentos que sempre foram muito marcantes. Sempre um sorriso, assim, falar contigo. É muito legal, muito bom mesmo. Rodrigão, digo mesmo, o sorriso está sempre aqui e a lembrança de muitas coisas legais que a gente viveu fazendo arte, né? A gente fazia teatro juntos, muitos sonhos, muitas coisas e quanto que a gente já mudou daquela época para essa, né? Quanta alteração, quanta evolução. Me conta um pouco dessa tua evolução, Rodrigão. Como é que foi essa sua jornada para pesquisar melhor o ser humano, para poder entender e se entender, né? Porque acho que tudo começa com a gente e depois olhar para esse ser humano que você foi encontrando aí pelas suas jornadas pela Terra, né? Porque foram muitas jornadas e nunca acaba, não é isso, amigo? Sim, com certeza. Nesse caminhar, assim, hoje eu já estou com 33 anos, idade crística, que significa muita coisa, sim. Mas hoje, conseguindo olhar para trás, né, eu tenho percebido, e a biografia humana, que é uma linha de estudo da antroposofia, diz muito que a gente enxerga as escolhas que a gente fez, possivelmente 7 ou 10 anos depois de ter feito elas, assim, né? A gente consegue enxergar com clareza, né? E hoje, com 33 anos, sou um garoto ainda, tenho muito para aprender, mas eu percebo que algumas escolhas foram fundamentais para desenvolver esse interesse pelo ser humano. Acho que a primeira coisa que me despertou foi a minha inquietação de não me conformar com o senso comum dos meus colegas da adolescência, ali, dos 14, 15 anos até o final da faculdade. Eu não me conformava muito aquela vida, entre aspas, vazia, mas que porque todo mundo fazia, eu também acreditava ser o modelo a forma de operar, né? Então, ali, olhando hoje, eu já fiz a minha primeira escolha, que foi aos 18 anos, eu comecei a estudar Reiki, e no Reiki eu comecei a entender a importância da energia,
Eu era o mais novo, com certeza, da turma. Os primeiros cursos sempre era eu com 18, 19, 20 e uma galera de 60, 70 anos. E ali eu comecei a perceber que essas pessoas já tinham passado por diversas situações na vida e tinham entendido alguma coisa que eu ainda jovem não tinha entendido, e muito menos os meus amigos. Então, quando eu começo esse processo e quando a gente se abre para um trabalho de autoconhecimento, ou para qualquer outro tipo de trabalho e intenção, quando a gente se abre, a vida vai te mostrando outras portas, né? A partir de um fio que você puxa, vem um novelo. Depois, com uma vontade muito de me conhecer, eu iniciei o trabalho de teatro, TV e cinema, no qual a gente se conheceu, em São Paulo, onde eu gostaria de sair da minha cidade, que era do interior de São Paulo, e me jogar num lugar onde eu não era conhecido pelos meus pais, pelos meus avós, ou pela minha primeira fase da vida, e sim pelo que eu era de verdade. Então, quando eu caio em São Paulo, eu vejo que eu precisava caminhar com as minhas próprias pernas. E o teatro me mostra, então, um universo muito bonito e perverso ao mesmo tempo, né? Porque as primeiras peças foram as peças de Nelson Rodrigues que eu fiz, que já mostrou uma gama de buracos escuros da sociedade, que parecia uma coisa de ficção, e aí você vai crescendo, e hoje com 33 você vê que o Nelson escrevia coisas que acontecem hoje todos os dias, e todos os jornais têm coisas que antes a gente encenava como algo assustador na época. E ali no teatro, então, eu começo a me sensibilizar e libertar uma sensibilidade que eu tinha e que até então era reprimida, porque isso há 15 anos atrás, um homem sensível era um homem gay, sofria bullying por ter a sensibilidade, por gostar de conversar, de não sair pegando todas as mulheres, e sim conversando. Fui um cara que sempre namorei bastante. Então, ali também eu vi um antigo padrão se quebrando quando eu voltava de São Paulo para o interior de São Paulo, com as minhas questões, com uma nova visão de mundo. E ali eu percebo que a minha primeira educação foi muito pautada em crenças limitantes, né? Muito pautada em crenças limitantes. Eu, no teatro, começo a entender, começo a lidar com questões minhas, começo a lidar com questões de incapacidade, porque no teatro, se tem uma coisa linda que o teatro te dá, é que ele te mostra que você não sabe respirar, que você não sabe falar, que você não sabe andar, que você não sabe interpretar, e que tudo que você sabia, você vai precisar neutralizar para dar vida para um outro ser humano. Então, quando a gente neutraliza, e você sabe muito bem disso, e dá vida para um outro ser humano, a gente percebe que aquele outro ser tem coisas que a gente não tem, e aí a curiosidade vai aguçando. Certo. E aí, Délio, desse caminho eu acho que o teatro ele tem muito forte isso, e o reiki também, eu começo a me aprofundar em diversos cursos de autoconhecimento. Nós estamos numa quarentena, outro dia eu estava conversando com um amigo, quantas quarentenas eu passei na vida, enquanto estava todo mundo bebendo, eu estava lá sem comer carne, estava lá sem ingerir álcool, parecia um esquisitão. Então aí fui para a Amazônia, também fiz trabalho indígena, encontrei a antroposofia, que é uma ciência espiritual na qual eu estudo e que me dá o embasamento científico e racional da espiritualidade. Comecei a me entregar também para ser curioso em diversos tipos de religião. Fui muitas vezes no espiritismo. Fiz uma viagem bem profunda para a América do Sul, para a Ásia, em busca também de outras religiões para entender o ponto de vista dos outros. Então, budismo, fomos para Mianmar, que é o país mais budista do mundo. Fiquei na Índia, vi todo o processo da Índia, e fui entendendo novamente que tinha outras cores que eu ainda não enxergava, mas que tinham algumas crenças limitantes da mesma forma como o catolicismo e outras religiões. Encontrei religiões de matriz africana, Umbanda. Eu começo a observar que tem muitos pontos que conectam todos os seres humanos de todas as religiões e tem muitas crenças que também afastam a gente do sagrado, afastam a gente do amor, afastam a gente da essência da vida. E aí também teve um ponto bem importante, que foi a morte do meu pai. Depois que eu saio do teatro em São Paulo, eu abro uma empresa em Ribeirão Preto e começo a prosperar nessa empresa. É uma empresa grande, grande assim, né? Para um menino de 23 anos, já era uma empresa grande. E começo a vender roupa. Tinha um conceito de música e arte e meio ambiente, mas o meu foco era roupa.
E meu pai, um empreendedor que sempre me incentivou e me inspirou, disse para mim: filho, você não pode descansar, você tem que trabalhar muito, se você vai descansar quando você tiver seus 63, 64 anos, que é a época que você vai aposentar. E eu, tendo o meu maior ídolo, o meu mentor, segui a risca. Então foram 4 anos de trabalho de domingo a domingo, com poucas férias. Eu vendia um conceito, montava um super conceito para a loja, para a empresa, só que vivia uma vida vazia. Mas eu falava, eu devo estar, deixa eu aprender com esse velho, meu pai. Eu devo estar errado, eu tenho que trabalhar para caramba e quando me aposentar, eu descanso. Aí, de repente, 4 anos, meu pai vai para uma cirurgia simples, acaba ficando 50 dias no hospital e faz a passagem dele. Sim. Eu já estava achando, por eu estar numa fase muito triste dentro do negócio, da empresa, que eu estava indo por um caminho errado. Né? Falei, cara, não é possível que essa história de empreender ela é tão triste assim, ela é tão pesada assim. Tem que ter alguma coisa diferente, né, que o teatro me dava. E aí eu tive a certeza quando meu pai faz a passagem, porque ele fez a passagem com 63 anos, que é a época que você aposenta. Sim. Eu falei, pô, se você que me falou tudo isso agora faz a sua passagem, então não faz o menor sentido eu esperar até os 63 anos para ter uma vida equilibrada entre trabalho e vida pessoal, entre prazer e retorno financeiro, né? E aí, ali naquele momento da morte, porque a morte impulsiona a vida demais. Assim, né? Esses 50 dias foram 50 dias onde muitas fichas caíram, onde eu escrevi muito e onde nasceu o meu primeiro projeto, chamado Folga na Direção, que está vivo até hoje. Quando o Folga na Direção nasce, e é muito bonito a gente estar conversando sobre isso nessa quarentena, o meu sonho era sair do hospital e gritar para o mundo: deem uma folga na vida de vocês para ver se a direção que vocês estão seguindo faz sentido. Foi esse o mote que inicia o Folga na Direção. Né? Como, gente, vocês perceberam para onde a gente está indo? E agora, 7 anos depois, o mundo para realmente. E aí eu saio para uma viagem, para um mochilão, para realmente dar uma folga na minha direção. Muitas frases, jargões, assim, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o mundo, que a gente precisava prestar mais atenção, sabe? Porque, assim, tá tudo dado já há milhares e milhares de anos. Né? Talvez eu não precisaria correr 15 anos pelo mundo, interno e externo, para entender que, na verdade, o meu processo de autoconhecimento e de interesse pelo outro era uma descoberta, uma redescoberta de mim, do meu propósito, da minha forma de operar no mundo. E eu acho que essas respostas elas estão tão impressas pelas gerações que nos antecederam e dentro dos nossos códigos genéticos e cada célula, né, que muitas vezes eu penso que essas respostas vêm de, por exemplo, simplesmente saber respirar. Eu preciso aprender muitas coisas e as respostas elas estão muitas dentro de mim e da minha inquietude, buscando uma quietude que vai estar me respondendo num tempo que é só meu, muito particular, né? E esse encontro é muito muito prazeroso e também doloroso, né? Mas eu queria falar com você um pouco mais sobre a questão das crenças limitantes, né? Que a gente cada vez mais tem se deparado com elas e acho que tem um momento da vida que elas vêm e nos dão realmente um chacoalhão, né? Por que tanta gente não consegue colocar os seus planos para fora? Por que você não consegue concretizar os seus projetos e a gente está na rodinha do hamster e quando a gente consegue sair dela, a gente consegue ter um panorama melhor da nossa vida, né? Porque a gente está no automático. E aí nasceu também dentro do Folga na Direção, queria fazer esse link com a mentoria criativa, desse trabalho que você faz junto a pessoas, empresários, empreendedores, ou seja o que for. Eu percebo assim que os nossos projetos mais verdadeiros e mais sagrados não saem do papel. Eu vou falar de mim, que é a pessoa que eu mais conheço, muito porque eu tinha receio